coisa dele, ele parece com alguém que eu conheço, alguém viu, assim, alguma identificação com algum arquétipo? Tá de boa, né? Massa. Então, é o seguinte, vamos lá. Começar a entender esse método. O método baralho sistêmico, ele é formado por 54 arquétipos e 6 técnicas. Eli, como foi que você descobriu essas técnicas? Mais uma vez, eu reitero, em nenhum momento eu parei e disse assim, vou parar aqui e vou me concentrar para fazer um método, uma ferramenta para auxiliar terapeutas da constelação familiar online com bonecos ou presencial com bonecos. Não foi esse caminho. O meu caminho foi um caminho... Vocês já escutaram falar numa palavra que é assim, Praxis. Praxis. Então, quem é da academia, quem é da faculdade, sabe muito que essa palavra existe lá nas extensões. Então, praxis é quando a gente consegue pegar uma teoria e colocar em prática. Então, Bert Helling, por exemplo, ele foi um homem que ele conseguiu fazer isso. Ele pegou a teoria do amor, de como o amor se movimenta nas relações e transformou isso em prática. Ou seja, ele pega uma psicoterapia e transforma em prática, gente. Isso foi o máximo, porque Bert, ele conseguiu o que muitos não conseguiram. O próprio Freud, né, o próprio Jung, e Bert vai lá e traz esse campo. E o meu campo de formar o baralho sistêmico foi exatamente assim. Esse campo foi um campo prático de laboratório, que foi o meu consultório. Então, eu me dediquei de corpo e alma durante 11 anos, né, que agora em abril de 2026, fazem 11 anos que eu estou na prática das constelações. E eu sou uma pessoa extremamente curiosa com a vida. Eu acho divino o estar vivo, o descobrir uma coisa nova, sabe? Em questionar por que a lua está lá no céu pendurada e não cai. Eu acho isso o máximo. Então, cada vez que eu ia constelando um paciente, eu adentrava, mas por que isso está acontecendo na vida desse paciente? Como é que isso daqui acontece desse jeito? Então, começou, dentro da prática de consultório, eu constelava, gente, eu constelo ainda, assim, de domingo a domingo em Brasília. Por isso que quando eu saio de Brasília, eu saio meio abduzida. Eu não sei nem quem é o meu ser mulher, né? Porque é tanto paciente e eu entro nesse mundo paralelo que está das dores, das emoções das pessoas, e eu preciso de muita concentração para não me perder nisso, né? Então, meditações, práticas de atividades físicas, escutar músicas, isso tudo vai centrando a minha pessoa em quem eu sou realmente, né? Porque a gente tem que aprender a dividir quem nós somos como terapeuta e quem nós somos como pessoa. Então, foram esses anos e essas horas e horas de prática de consultório que me levaram. O que é que eu acredito que aconteceu para eu poder desenvolver um método como esse? Eu acredito que a ressonância da quantidade de consciências que chegaram até a mim, consciência se ler pessoas, fez com que eu fosse desenvolvida esses arquétipos. Então, quando eu comecei a desenvolver os arquétipos, eu ia mesmo pelas imagens. Eu disse, nossa, esse homem tem uma cara de quem bebe, o que tem vício. Só que, para acontecer um fenômeno muito curioso, que eu fazia algumas perguntas ao campo, a cena que estava colocada, e aí eu usei um comando, que eu chamo hoje de comando, para o paciente, e o paciente me respondia e trazia o boneco exato. E aí eu vou dizer isso para vocês, como é que isso funcionou hoje. Eu comecei com uma simples frase popular. Os olhos são a janela da alma.
Eu comecei com essa frase. Eu sempre olhei para as pessoas profundamente pelos olhos. E os olhos sempre me responderam o que estava acontecendo. Seja como pessoa amiga minha, meus familiares, ou mesmo pacientes, isso acontecia. Quando chegou na vez de eu me tornar consteladora, eu comecei a olhar para os olhos dos meus bonecos. E como foi que tudo se deu? Eu vou fazer uma cena aqui para vocês verem, né? Eu vou trazer esse daqui, que é um boneco de uma cena, tal, para pegar esses dois. Então, aconteceu assim, gente. Eu vou baixar aqui a tela do computador para vocês verem. Ó, começou assim. Vocês estão vendo aqui os dois bonecos? Vamos dizer que João... Chegou mais um, peraí. Deixa eu ver aqui. Ai. É a Pri. Pronto, ó. João veio constelar uma raiva que ele sente. Aí aqui, isso daqui é o que eu chamo de primeira cena. Eu falei assim, oxe, que coisa engraçada. João não olha para a raiva. Porque eu já vinha com esse movimento de me relacionar com as pessoas olhando nos olhos dela. Desde muito cedo, desde pequena, eu sempre fixei nos olhos, porque eu lia realmente a alma das pessoas pelos olhos. E aí, olha para cá. Eu falei assim, o João não olha para a raiva. Ele diz que tem raiva, mas ele não olha. Ele olha para a raiva, gente? Não. E aí ele olha para cá, não olha para o lado direito? Olha. De uma forma ingênua, eu falei assim, o campo, eu chamo isso aqui de campo, onde está o tabuleiro da constelação. Eu falei, o campo, para onde o João olha, hein? Sabe aquelas meninas fofoqueiras que sentam na calçada para fofocar na rua, sabe? Eu falei bem assim, bem curiosa. Eu falei, ô campo, para onde o João olha? E nisso, eu peguei o bolo de cartinhas e eu falei assim, João, escolhe aqui uma carta com um sentimento bom ou ruim, sem você saber para que é. Mas não pode pensar em ninguém. Esse é o comando do método baralho sistêmico. Gente, isso dá tão certo, que eu vou trazer hoje a teoria para explicar a vocês, que é impressionante. Então, o João ia olhar carta por carta, carta por carta, carta por carta. Na carta que o João mais simpatizou com o sentimento bom ou ruim, ele me traz. Eu falei, essa daqui, João, é. Que sentimento você tem por essa carta? Ele falou, eu tenho raiva. Eu, tá bom. Então, essa carta, que eu, como terapeuta, eu que perguntei para onde o João olha, quem coloca é o terapeuta. Porque são técnicas do método baralho sistêmico. Aí eu vou lá e coloco a carta aqui. Só que a carta aqui deu um fenômeno, não é? A raiva, que qual é a raiva? A blusa da raiva? Azul. E que cor é a carta que ele trouxe? Azul. Azul. Então, está inconsciente, porque está abstrata. Nesse caso, mais uma vez, eu peço outra carta com um sentimento bom ou ruim, sem o João pensar em ninguém. Aí vamos lá, vamos dizer que ele rodou aqui, tal. E aí ele traz outra carta aqui. Cadê? Está aqui. Ele trouxe essa carta, eu perguntei que sentimento, ele disse que tinha pena. E aí eu coloco aqui. Também deu fenômeno com blusa azul, não é? Então, nesse aspecto, eu vou saber o que é que está se passando dentro do João, certo? Então, tá. Então, dito isso uma vez, eu comecei dizendo assim, por quê? Para vocês começarem a entender que as 6 técnicas do método baralho sistêmico são técnicas dos olhares. É o olhar. A primeira coisa que um terapeuta
que vai trabalhar com a ferramenta do método baralho sistêmico com constelação familiar tem que fazer é colocou a cena e para os olhos dos bonecos. Aí vamos lá. Vamos lá. Quantas técnicas são no método baralho sistêmico, Eli? Anotem. Na apostila também tem, mas vocês anotam. São 6 técnicas, certo? E vocês vão ver que os nomes das técnicas é tudo nome de olhares. Ó. Anote aí, eu não vou dar na sequência que dá na apostila. Olhar opostos, olhares opostos, aí eu vou mostrar aqui uma cena com olhares opostos. A gente vai destrinchar cada técnica dessa. Espera aí, aqui não dá. Olhares opostos. Ó. Eles estão olhando em olhares opostos, um para cá e outro para cá. Se eles estiverem assim ali na cena, olhares opostos. Se tiverem assim, olhares opostos. E assim, olhares opostos. E assim também. A cena a gente vai fazer dentro da gente, a gente mexe ela em 3D para a gente saber que técnica é. Então, isso aqui se chama olhar opostos. Aí vamos lá. Olhar cruzados. Cruzado. Primeira técnica, olhar oposto, né? Segunda, olhar cruzado. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Maria, de 10 anos, veio constelar a vovó que morreu. Os olhares dela se cruzam, então, olhar cruzado. Isso aqui é uma teoria da física quântica, que a física quântica diz assim, quando duas coisas se encontram, é porque tem algo em comum nas duas. E aí a gente também vai usar o comando para saber o que é que tem de igual nas duas. Então, olhar cruzado. A segunda é olhar para baixo ou para cima. Vou trazer aqui as cartas que olham para baixo e para cima, para vocês virem. Para baixo e para cima. Se eu não me engano, são 3. Aqui, ó. Ele não olha para baixo, gente. Quem olha para baixo, olha para morte. Chegou uma constelação dessa, a pessoa colocou aqui, você automaticamente vai pegar uma carta de morte e colocar aqui, ó. E perguntar à pessoa, qual o sentimento de estar aqui, olhando para baixo? Olhar para cima. Quem olha para cima numa sessão de constelação, olha para a morte também, certo? Mesmo que a gente não consiga colocar aqui, mas ela está olhando para a morte, certo? Então, olhar para baixo e olhar para cima. Olhar para frente. Vamos dizer que esses dois aqui, ó. Maria veio constelar a saudade do pai. A saudade do pai. Aí eu pergunto assim, o que é que tem lá na frente que ela não resolve essa saudade? E aí, pelo comando, eu peço uma carta com um sentimento bom ou ruim, e isso vai ser revelado. Quando vocês verem, a simulação da cena vai ficar mais prática de entender. Tem um olhar para frente. Olhar para o lado. Quando uma pessoa traz ela e o foco. Ó, ela e o foco aqui, olhou para o lado, certo? O olhar para o lado, geralmente, é quando o foco olha para o lado, seja para o lado direito, esquerdo ou para o lado direito. Olhar para o lado, quinta técnica. E ancestral mais próximo é a última técnica, é a técnica que a pessoa faz assim, ó. Vou baixar aqui para vocês verem. Então, ela traz assim, ela, Maria, e o sentimento de tristeza que ela tem aqui. Aí ela traz outra carta através do comando, a gente descobrir quem é essa imagem. Só que aqui a gente ainda não sabe se é a mãe, se é o pai, se é quem é. Então, como é uma mulher,
a gente pede um ancestral mais próximo, que da suposta mãe dela, que poderia ser essa. Aí, vamos dizer que você diz, traga aí a mãe da sua mãe, sua avó materna. Se ela colocar na imediação da carta, prova que é vó, que é a mãe, desculpa. Se ela colocar muito longe, não é a mãe dela. Aí a gente pode pedir outras cartas para ir descobrindo quem é o foco. Por quê? Porque no método baralho sistêmico é de extrema importância a gente dizer para o paciente quem é quem. Por quê? Olha essa teoria. Um foco de uma sessão, o que é o foco de uma sessão, Eli? É uma dor que a alma do paciente olhou dentro da memória sistêmica para alguma exclusão do passado. Vou repetir. O que é um foco de uma constelação familiar? Alguma dor que a alma do paciente olhou pela memória sistêmica familiar, que contém 7 gerações, para alguém que foi excluído. Isso, se vocês captando isso que eu disse, vocês estão com o ouro na mão. Então, por isso que é importante a gente revelar quem é o foco de uma sessão, porque vai fazer sentido para a alma. Quer ver o exemplo? Ó, uma mulher que procura e diz assim, Eli, eu não consigo engravidar. Ela diz, eu não consigo engravidar. E aí, quando ela traz a carta, ela traz ela e a dificuldade em engravidar. No decorrer da constelação, você, de repente, descobre que a avó dela morreu no parto e que essa mulher está representando a avó. Então, é importante ela dizer aqui que você desvende quem é essa dificuldade. Por quê? Porque a memória dela fica com medo de engravidar, mas não sabe por quê. Só que é uma proteção da psique dela dizendo, opa, eu tenho medo de engravidar porque a minha bisa morreu no parto. A gente não consegue, gente, desmistificar a nossa dor dessa forma, porque a gente não sabe se curar sozinha. E é bom que a gente procure mesmo um terapeuta para se curar, entendeu? Então, vamos lá. A gente vai começar a simular aqui na prática a primeira técnica. Vamos usar a técnica dos olhares opostos. Ela é a mais complicadazinha, tanto ela quanto a do olhar cruzado. Depois que vocês captarem essa técnica, essas duas, todas as outras ficarão muito fácil para vocês, certo? Então, vamos lá. Eu vou simular aqui uma pessoa, deixa eu ver aqui, olhares opostos. Deixa eu pegar aqui. E lembrando que, mesmo eu dizendo isso, vocês vão ter, cada sessão será uma constelação diferente para o paciente, que nunca é a mesma coisa, gente, numa sessão. É impressionante. Olhares opostos, vamos lá. Ó, vou baixar aqui para vocês poderem entender. Então tá, vamos lá. Maria é uma mulher de 35 anos e não consegue casar. E ela veio constelar a dificuldade dela de se casar. Ela simplesmente não arranja ninguém para casar. Tem 30 anos. Então, aqui, eu faço bem detalhado para vocês entenderem, né? Então, eu chego para Maria e digo, Maria, isso aqui é onde vai acontecer a cena. Daqui para cá é o meu esquerdo e daqui para cá é o meu direito. Aonde você quer que eu coloque as cartas. Lembrando, sempre é o paciente que coloca a carta. Por quê, Eli? Porque a gente vai montar aqui um psicodrama que está onde? Na cabecinha do paciente. E esse psicodrama, essa cena que está no inconsciente ou na consciência do paciente, gente, é o que ela viveu dentro do sistema ou o que os antepassados delas viveram dentro do sistema. Então, quem é que sabe mais da família dela? Ela ou eu como terapeuta? É ela.
Não queiram colocar ninguém, seja em grupo ou seja com bonecos, montando a cena para o paciente. Lembrando, nos módulos 1, 2 e 3, que está na plataforma, eu explico como é formada as cenas no inconsciente. Então, é preciso vocês ir lá, revisar esses módulos, para vocês chegarem a captar tudo o que eu estou dizendo aqui, certo? Então, é sempre o paciente. Eli, e quando tem os comandos do método? Aí quem coloca sou eu, porque eu estou usando técnicas, ok? Então, vamos lá. Então, Maria veio constelar, ela se colocou aqui e colocou a dificuldade de encontrar um parceiro aqui. Aí, vamos lá. O que é que eu tenho na minha mente? Eu tenho que aqui, ó, tá vendo meus dedinhos se mexendo aqui? Aqui eu tenho que aqui é o passado e eu puxo uma linha do tempo aqui. Se aqui é o passado, Maria está em que tempo? Presente, passado ou futuro? Passado. No passado. E a dificuldade dela se relacionar tá onde? No futuro. No presente. Não Presente. existe futuro para constelação. Não se preocupe, eu preciso só corrigir para poder a gente afinar aqui, tá? Não se preocupa com isso. Por quê? Porque a constelação não trabalha com o futuro. O futuro, gente, é daqui para frente. A última carta onde ela fica é o presente. Então, na cabeça de Maria, ela se sente maior do que quem? Do que essa pessoa, não se sente? É como se ela tivesse nascido aqui e aí alguma coisa aconteceu aqui e essa nasceu. Então, é como se ela fosse mais velha. Só nessa teoria aqui, vocês já têm que o quê? Vocês já têm que a Maria quebrou qual lei do amor, gente? Qual lei Maria quebra para poder ela se sentir grandona assim? Hierarquia. Hierarquia. Então, você já sabe, opa, Maria quer ser maior do que alguém. Você já capta isso dentro de você. Aí, vamos lá. Essa daqui, eu chamo, se vocês quiserem ir anotando aí dentro de vocês, passo a passo, vocês podem formar, cada um forma do seu jeito. O passo a passo para constelar com o método baralho sistêmico. Elisângela pediu uma carta para representar a paciente e outro o foco. Nisso daqui eu chamo de primeira cena, ok? Então, a primeira cena ela é composta de quê? Do paciente e do foco. Agora, me diga uma coisa. Vamos lá, eu quero saber se vocês estão afiadas. Qual arquétipo é do foco da Maria, da dificuldade de se relacionar? Que arquétipo é esse? Quem pode me dizer uma característica? É uma mãe autoritária? Perfeito, perfeito. E esse arquétipo aqui da Maria, como é que é? Quem pode me dizer? Pode filar aí. É de vítima, Elisângela? Não. Não? Não. Ela já está com os olhos abertos. Ela vem de uma persona de vítima, mas é uma pessoa que abriu-se para cura, não é isso? O arquétipo dessa mulher, ela é a pessoa que já se abriu para a cura. Ela vem de uma persona de vítima, ok? Só que aí, ó, aí, uma vez que eu olhei o arquétipo do foco e o arquétipo da paciente, eu olhei o que mais aqui na primeira cena? A linha do tempo, não foi isso? E agora eu vou para onde? Para os olhares. Então, vamos recapitular o passo. Primeira cena, pediu a paciente e o foco. Observei os arquétipos dos dois. A linha do tempo, ó, 5 coisas que você vai analisar. E fui para os olhares. A partir dos olhares eu vou saber qual das 6 técnicas eu vou usar. Então, aqui tem o quê? Um olha para o lado direito e outro olha para o lado esquerdo. Combinado? Aí você vem aqui, ó,
e diz assim, dentro de você como terapeuta, o campo, para onde a Maria olha, vai de olhar para olhar. O campo, para onde a Maria olha. Nisso, você vai pegar o bolinho de carta e você vai dizer o comando a Maria. Maria, escolha aqui uma carta que lhe chame a atenção à imagem. Você não pode pensar em ninguém. A imagem que você escolher, você vai me dizer se ela representou um sentimento bom ou ruim. Seja bem verdadeira com você, Maria. Não tenha medo de colocar uma carta ruim na sua sessão. Enquanto mais profundo a gente for, mais bonito vai ser sua cura. Eu digo sempre isso, gente, que a maioria das pessoas querem cena de margarina. Tudo perfeito, sabe? Café da manhã, o homem chegando, beija a mulher que está preparando o café, as crianças vão chegando, o passarinho canta, todo mundo quer cena perfeita de vida. Só que o que é que eu gosto de ver nas pessoas? Eu gosto de ver o pancadão delas, eu gosto de ver a sombra. Então, por isso que eu gosto de dizer isso para as pessoas. Eu vou me confortar aqui, que Elisângela, se vê uma sombra minha, ela não vai me julgar. Entendeu? São detalhes que eu prendo o meu paciente em mim. Eu seguro ele na confiança. Aí a Maria vai olhar, olha para cá, olha para lá, tarará, tarará, tarará. É lógico que eu vou complicar um pouquinho aqui, porque a gente está no laboratório, né? E a Maria vai e escolhe essa carta. E eu digo, Maria, que sentimento você teve ao olhar essa carta? Eu tive um sentimento de confusão. Essa carta, quem coloca sou eu. Por quê, gente? Porque eu perguntei o quê? Para onde a Maria olha, não é isso? Então, sou eu que coloco. Beleza. Agora, eu já resolvi a metade do problema daqui, não já? Qual o arquétipo dessa carta aqui? Essa que Maria escolheu, que ela sente confusão. Esse laboratório, a partir de agora, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, tá? Por isso que é importante vocês falarem, porque eu já sei constelar com isso, eu quero vocês treinando. Qual o arquétipo dessa carta? Pode representar um homem que não ficou, força de um homem abusador, ou de um homem que foi assassinado. Pode ser escolhida para representar uma mulher forte, que traz a força do masculino. Pode representar tanto o masculino ferido como o masculino curado. Isso. Então, pronto. Então, eu já sei que é isso, né? Eu digo, opa, ela olha para onde? Para algum masculino, não é isso? Isso. Pronto. Então, eu já guardo mais essa informação. É um quebra-cabeça descobrir a cena perfeita para você curar seu paciente. Aí, aqui eu só descobri 50%. Vamos falar aqui. Lembra quando eu falei na revisão desta carta? Por que alguém puxa uma carta abstrata? Quero saber das alunas aqui, quem é que lembra? Por que um paciente puxa uma carta abstrata do método baralho sistêmico, gente? O que é que aconteceu na formação da cena que ela deixou a cena assim, abstrata? Confusão? O trauma foi grande, né? Ela não consegue identificar, se lembrar. É como se ela tivesse apagado, né? Perfeito. A cena, ela não consegue montar uma imagem. Aí, olha mesmo, se o inconsciente guarda... Qual é a teoria que eu digo do método? O cérebro só tem duas coisas, cenas e sentimentos. Então, na hora que aconteceu alguma coisa com algum masculino lá na vida da Maria, ela bloqueou e não fez a cena. Vamos entender. Foi muito traumático, né? Foi traumático. Um caso que você vê que isso é real. Quando uma pessoa sofre um acidente que vai para a UTI, depois você pergunta à pessoa, você lembra de alguma coisa? A pessoa faz, não lembro de nada. E isso acontece com pequenos traumas da vida. Vamos supor, uma criança que viu o pai abusar da mãe, violentar fisicamente, ela pode barulhar a cena para poder ela se proteger e se tornar saudável psiquicamente. Entendeu?
Então, lembrar desse detalhe. Não esqueçam nunca mais, por quê? Porque muitos consteladores que se formaram comigo, na hora que um paciente puxa uma carta dessa, faz, eita, e agora? Eu não sei para que olhar a carta abstrata está olhando. Pronto, me perdi aí ali no abstrato. Por quê? Porque não lembra desse detalhe do método, ok? Só que aqui, ó, eu ainda não vou mexer agora. A Maria trouxe o fenômeno que ela tem alguma questão com o azul, só que o azul é masculino, pode ter sido com algum homem da família, só que eu ainda não vou mexer aqui. Eu vou vir para cá. E aqui, mais uma vez, eu pergunto ao campo. Campo, para onde a dificuldade de se relacionar? Olha, aí eu vou parar para fazer uma teoria para vocês. É o seguinte. O Bert Helling, ele disse o seguinte, ele disse assim, ó, como foi que o Bert disse? Deixa eu ver, calma. Eu pensei em duas coisas aqui ao mesmo tempo agora. O Bert disse assim, gente, acabei de esquecer tudo que eu vou dizer. O que foi isso? O que eu ia dizer, meu Deus? Ai, meu Deus, que coisa! Alzheimer. Calma, eu vou voltar. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, eu quero saber para onde a Maria... Olha, lembrei. Quando a gente nasce, a gente já é um ser sistêmico. Você, com um dia de fecundada dentro da barriga da sua mãe, você já é sistêmica. Isso significa que você já vai herdar a cápsula da vida. A cápsula. Você já vai herdar. E nessa cápsula da vida, o que é que contém ali? Abusos, traições, falências, suicídios, assassinatos, amor, carinho, fidelidade, dinheiro, abundância, casamentos bons. Tem tudo. A gente herda o que é bom e o que é ruim. Fecha-se a cápsula e passa-se geneticamente as informações. Isso aqui são informações do grupo do qual você nasceu. Isso é epigenética. Eu estou estudando a epigenética e eu vou trazer uma disciplina para a minha formação sobre a epigenética para vocês cada vez mais se qualificar. O que é que acontece? Lembra do passarinho João de Barro? Ele não faz a casinha dele, seja no Japão ou no sertão lá do Nordeste, o mesmo modelo, o mesmo padrão, e ele não passa para os descendentes dele a forma de fazer a casinha. Pronto. Por quê? Porque é passado geneticamente a forma que o grupo se organiza. Isso se chama, essa teoria, campos morfogenéticos do Hubert Steldrake, ou dentro da epigenética. Então, o que é que acontece? Na hora que existe uma informação, como o grupo se organizou, olha esse detalhe. Aí, aqui dentro da cápsula da tua família, especificamente da tua, vai estar assim. O grupo de Maria, que eu estou aqui constelando, se organizou como? Os homens traíam e as mulheres se submetiam a ficar com homens no triângulo amoroso. As mulheres foram abusadas. Foi uma organização, não é o certo, mas foi uma forma que foi passando uma informação. Mulheres vieram de muita pobreza e casa e fica mal casada para o resto da vida. Foi uma informação, alguma ancestral dela foi lá e disse, não, olha, eu estou casada aqui com esse homem que é alcoólatra, mas é melhor com ele do que sozinha no mundo. E aí, para aquela ancestral, fez sentido ficar casada com um homem alcoólatra, mas que ele bancava a família. Só que isso não é um desequilíbrio de vida, gente. Em algum momento, alguém vai dizer, chega, para mim não serve esse modelo. E o certo é os descendentes dizerem, chega, para mim não serve. Mas devido à força do modelo de comportamento, que é passado geneticamente, a gente vai querendo permanecer na dor dos nossos ancestrais.
E dentro dessa dor, a gente vai querendo o quê? Se sentindo culpada de buscar a verdadeira felicidade. Olha mesmo, que bobagem nossa, né? Com medo de ser feliz, com medo de buscar a verdadeira felicidade. Então, o que é que acontece no método baralho sistêmico? Olha mesmo, na hora que eu pergunto para onde a dificuldade que Maria sente de casar está olhando, tenham certeza absoluta. Aqui, pode fazer um círculo aqui. Aqui está aberto da mesa para cima até o vácuo quântico. Está aberto a memória sistêmica familiar de Maria. Quem trabalha com constelação vai ter que confiar no invisível, que ele existe, é real e atua. Podem olhar a última mentoria que eu fiz hoje com uma pessoa, eu dei o exemplo lá da constelação anda. Se você não souber fazer a constelação, ela vai andando sozinha. Eu dei o exemplo lá, na mentoria, que eu dei a Silvia hoje à tarde. Então, na hora que você perguntar para onde a dor de não conseguir casar de Maria olha, você teve uma intenção e você pode perguntar a Maria, você nem vai dizer a Maria que está perguntando isso, você pode se conectar com o que está aqui na memória e ela vai responder aqui. Mas ela responde certo, gente. Certo. Então, é por isso que eu transformei esse movimento dentro do método baralho sistêmico. Eu pergunto aqui, aonde a dificuldade de Maria casar, olha, aí peço a ela, através do comando do método, Maria, escolha uma carta aqui com sentimento bom ou ruim, sem você saber para que é, e que você não pense em ninguém que você conhece. Aí Maria vem, escolhe essa. Quem é que coloca essa carta? Eu ou a paciente? Quem coloca? Você, porque você que Você. pediu. Muito bem. Oxê, todo mundo respondendo agora? Deixa eu ver, alguém aqui pediu. Tem que responder. Eu gosto de sala de aula assim, movimentada. Eu gosto de gente perto de mim, gente. Então, eu coloco, aí eu venho para cá. Agora, me digam, teve algum fenômeno aqui? Olha as teorias, já trabalhamos aqui com linha de tempo, campos morfogenéticos, com olhares. Qual o fenômeno que teve aqui, dentro da fenomenologia? O azul, né? Uhum. Aí, beleza. Isso tudo você ainda está guardando dentro de vocês essas informações. Você não falou nada com o teu paciente. Ele está achando que você vai tirar da cachola a mágica da resposta. Aí eu venho para onde? Eu já sei que aqui tem o quê? Que arquétipo é esse? Esse arquétipo é de quê, gente? O alcoólatra. Do alcoólatra, ou, se não quiser dizer alcoólatra, das pessoas que têm o quê? Vícios. Vícios. Muito bem. Então, vamos lá. Mas eu sei que essa daqui, eu sei quem é essa pessoa aqui ainda? Não, né? E também ainda não sei quem é essa, né? Mas eu vou para onde? Eu vou voltar para cá para eu descobrir que imagem a Maria olha. Como é que eu vou descobrir essa imagem? Mais uma vez, você usa o comando. Maria, escolha uma carta com um sentimento bom ou ruim, sem você saber para que é. Não pensa em ninguém, né, que você conhece. Aí Maria vai e me dá essa carta. Que sentimento, Maria, essa carta? Eu tenho compaixão por essa imagem. Quem coloca essa imagem, gente? Você. Eu coloco aonde? Do lado do foco. Aqui, ó. Em cima. Porque eu quero descobrir o quê? Quem é o foco? Quem é o foco? O foco não. Quem é a imagem que ela trouxe que ela estava olhando? O foco é esse, ó. Ah, joia.
Entendeu, Valéria? Sim, sim. Tá. Ficou confuso, não? Ficou? Tá. Não. Então, vamos lá. Aí me diga uma coisa. Maria olha para onde? Para que lado e para onde? Direita? Direita. Ela olha para essa imagem do homem de gravata. Qual o arquétipo desse homem? Bora, gente. Abre os microfones. Que aqui tem que ter participação de vocês. Senão vocês não treinam o cérebro de vocês. É literalmente isso. Que arquétipo é do homem de gravata? Pri, você sabe. Os antigos aqui sabem. Meg. É o homem, é o empresário, né? O que sustenta a força de ganhar dinheiro, mas ele é depressivo. Depressivo ou suicida, né? E Isso. ele olha para onde? Para Para a baixo. esquerda e para Na baixo. esquerda. Eu vou botar bem aqui. Eles formaram um olhar cruzado? Sim. Sim. Então, ó, eu disse a vocês que essa técnica é a mais complexa. Eles não formaram um olhar cruzado? Sim. Então, eu tenho que saber o que é que tem em comum entre esses dois. Aí, como é que eu sei o que é em comum entre eles dois? Eu uso o quê? O comando. Escolha uma carta com um sentimento bom ou ruim sem você saber para que é. Aí ela foi e escolheu essa. Quem é que coloca essa carta? Eu, né? E eu coloco aonde, gente? Na Entre frente. os dois. Entre os dois, porque a intenção era saber o que é que tem em comum entre eles dois. Então, vamos lá. Ó, presta atenção. A Maria olha para cá. E aqui tinha uma dor com o masculino e um masculino que é triste. Em comum com ela tem o quê? A morte, né? É. Essa morte pode ser física ou pode ser morte de sentimentos, né? Conseguiram ler isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim. Sim, pronto. Aqui desse lado tem o quê? Tem a mulher que é manipuladora com o alcoólatra, não é? Isso. Pronto. Isso eu chamo de leitura de cena. Tudo isso que a gente fez até aqui, você fez sozinha dentro de você, pedindo as cartas do paciente. Você leu tudo isso dentro de você, certo? Quando é que a gente para de a constelação para a gente fazer uma pergunta ao paciente? Quando os olhares deixam de estar para o lado, para frente, para baixo. Quando está todo mundo para frente. Aqui, ó. Esse daqui já encerrou o olhar, não é? Porque aqui teve uma carta de morte. E aqui ela olha para ele, ele olha para frente. Então, encerrou, entenderam? Entenderam? Massa. Então, encerrou. A partir de agora, vocês vão ler essa cena como se vocês estivessem contando uma história dentro de vocês. Eu queria saber de vocês aqui, quem quer ler essa cena? Do jeito que eu li ainda agorinha. Podem ler em voz alta, mas como se estivesse lendo para dentro de vocês. Quem quer ler? E lê o quê? Lê o arquétipo, lê a linha do tempo, lê o que um olha para o outro, aqui deu olhar cruzado. Tudo isso que eu disse, Nagorinha. Quem gostaria de ler? Vai ganhar uma nota 10. Bora. Quem gostaria de ler? Só os ousados na vida vencem, viu, gente? Vão mais. Só os ousados. Quem quer? Um de cada vez para não dar confusão. Se não ler hoje, por livre e espontânea vontade, a partir da semana que vem vai ter lista de quem vai ler, tá?
Nelma, bora, Nelma, já tem experiência para isso. Priscila, Rani já tem experiência para isso, para ler cena de constelação com bonecos. Olha, professora, vou arriscar. Arrisque, meu amor. É o seguinte. Nós temos a mãe, né? A mulher, com o arquétipo de manipuladora, de controladora, né? E ela olha para o arquétipo do alcoólatra. Uhum. Então, eu observando, ela olha para ele, só que eu acredito o seguinte, a moça de nude, Maria. sim, eles, no caso aí, eles estão, olhando pela linha do tempo, eles estão no passado. Certo. A moça, né? Isso. Certo. Quando trouxe a carta abstrata, é o sentimento que é para onde ela olha. Então, foi quando nós perguntamos para quem ela olha. E ela olha para esse homem, que ele é bem-sucedido, mas ele é triste, ele olha para baixo, ele olha para a morte. E os dois têm um olhar cruzado. Então, significa que acaba que os dois olham para a mesma coisa. Para alguma morte ou Para tristeza, alguma né? morte, e que, pelo que nós percebemos, é de algum aborto, alguma coisa, algum bebê, né? Ou alguma pessoa grande. Algum Lembra que essa carta sentimento, pode ser morte de pessoas grandes? Se pode ser morte de pessoas adultas? Pode. Ela pode ser de aborto, morte de pessoas grandes, mortes de Sentimento, né? sentimentos. Sim. Isso. Então, eu faria a leitura assim. Então, essa parte lá de trás, né? Do passado, isso. Então, eu acredito que foi. É como se fosse aí o sentimento, que se arrastou e ficou e repetiu algumas coisas entre eles, entendeu? Qual foi o foco da Maria, Rani? Essa pergunta é crucial, porque você vai ter que ter uma cabeça a 1000 por hora para ler a cena e conectar com o sentido do foco da paciente. Em geral, a gente vai se esquecer nas primeiras sessões que a gente vai abrir, porque realmente é muita coisa para você coordenar. Mas vamos deixar ver se a Rani lembra. Qual o foco da Maria? Eu não lembro, professora. Quem Qual lembra que ela aqui qual é o buscou? foco da Maria? Ela não conseguia se casar. Ela não conseguia se casar. Então, por enquanto, a gente sabe se essa é a mãe dela? Não, Não. A gente sabe se esse é o pai? não. Não. Mas se aqui for a mãe dela e aqui for o pai, é um casamento bem difícil, né? Sim, Então, deve ser por isso que ela não consegue se casar, não é isso? sim. Se for os pais, né? Se for os pais. Ela olha para uma coisa que é azul. Esse homem veio que cor? Azul. Azul. Então, o que ela quer olhar para os pais, ó, se aqui for os pais dela, é por alguma questão com quem? Com Com o masculino. masculino. Uhum. Captaram? Agora vem o pulo do gato do baralho sistêmico. Tudo que Rani leu foi perfeito. Essa leitura tem que ser interna do terapeuta, para quando você fizer a pergunta, você vai ficar inesquecível para o seu paciente. O paciente vai dizer, gente, vai na Valéria, vai na Isabel, na Priscila, na Nelma, na Rani, Margarete, Francisca, quem está mais aí, Pri, Nelma, entendeu? Porque você vai chegar numa coisa que ela nem chegou a te dizer. Quem aqui, depois que você lê isso daqui, eu chamo agora que a próxima etapa são etapas de perguntas para você saber se faz sentido a cena que ela montou com o que ali? Com a realidade da vida dela. Que você não está lá, mas ela está. Então, eu quero saber de vocês.
Qual pergunta aqui você faria a ela, olhando para os arquétipos, para saber se aqui é a mãe e se aqui é o pai dela? Bora, estou aqui aguardando. É Quero uma saber pergunta para ela ou para o campo? para ela responder com a boquinha dela das lembranças que ela tem da realidade da vida dela. Eu perguntaria se os pais dela ainda são casados. Beleza, mas ainda você não usou a pergunta utilizando um arquétipo. Se tem Se alguma baseia no pessoa com arquétipo. vício, Trazer. se tem alguém com vício, ou se tem alguém alcoólatra, né? Você Se teve ainda alguma esse daí a morte, pergunta. alguma perda. É a pergunta que Nelma fez. Mas alguém, aqui está aparecendo que esse alguém supostamente é quem? Supostamente o pai. O pai. Como é que você perguntaria a ela? Para você ser assim, ó, certeira. Maria, seu pai tem algum vício, alguma Pronto, coisa? pronto. Bastou você perguntar isso, você desvenda toda a constelação. Porque aqui está suposições. Na hora que ela confirmar, você tem a certeza. Você vai perguntar, depois que você leu a cena, isso que Rani fez, você leu para dentro de você, e aí você diz assim, ô Maria, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, eu estou vendo aqui no campo, daqui a pouco eu falo para vocês uma sessão que eu fiz agora, essa semana, que eu desvendei que a mulher era amante, sem ela me dizer. 75 anos de idade, viu, minha filha? O babado foi grande. Aos 75 anos, a mulher está virada, traindo o marido. É para se danar mesmo, essas relações, certo? Daqui a pouco eu conto para vocês esse babado, né? Então, aqui, ó, né, Francisca? KKK mesmo, viu? Porque esse povo está pensando que as mulheres estão tudo mortas, estão não, viu? Estão mortas não, está tudo viva, né? Então, gente, a pergunta crucial aqui é essa. Se eu não quisesse usar aqui, né? Tu assistiu o vídeo, Francisca? Legal. Né? Se eu não quiser usar aqui para eu descobrir se aqui é a mãe, se aqui é o pai, eu posso fazer essa pergunta. Se eu não quiser fazer a pergunta, eu poderia usar uma terceira técnica aqui do método, que é o quê? Ancestral mais próximo. Eu não sei que é essa, né? São suposições e aqui é suposições. Para eu confirmar, aqui eu imagino que é a mãe, eu poderia usar uma terceira técnica de ancestral mais próxima. Eu diria, Maria, passa aqui as cartas, escolhe tua avó materna. Aí ela coloca no lugar certo, se realmente aqui for a mãe dela, gente. É impressionante. Ou poderia pedir o pai, o avô paterno, e dependendo dela colocar, se aqui é o pai, aqui é a mãe. Se aqui é a mãe, aqui é o pai. Se eu não quiser usar uma terceira técnica do método baralho sistema, eu uso o quê? Perguntas. Aí Maria respondeu, sim, o meu pai é alcoólatra. Então, aqui é quem, gente? O foco? A mãe. E esse é quem? Pai. O pai. Qual é a imagem interna que Maria tem do pai? Medo. Medo. Aqui ela disse medo. Sim. Tristeza, morte, né? Ela tem medo, não. Ela disse medo, não. Disse, gente. Ela disse que tem compaixão, não foi? Vocês lembram? Então, vocês têm que ver essa realidade. Às vezes, nós, consteladoras, passamos por alguma situação com a alcoólatra e a gente tem medo. Mas a Maria fala, não, eu estou precisando ser enfática, Fran, para poder trazer vocês para a técnica. A Maria não falou que tinha medo do azul. Ela disse que era um pouco de confusão, mas quando trouxe a imagem, disse o que da imagem? Compaixão. Então, é por isso que vocês têm que gravar aqui, ó, na cabecinha de vocês, o que a pessoa, quando traz uma carta, o que ela diz sobre a carta. Porque se ela dissesse, eu tenho raiva dessa carta, vocês iriam saber que ela tem raiva do azul. Quem é o azul? O pai. Mas ela não tem raiva, ela tem compaixão. Ela vê ele com tristeza, né?
com medo dele morrer, alguma coisa assim. Beleza, vamos lá. Já descobrindo que aqui é o pai e aqui é a mãe. Ela disse, sim, meu pai é alcoólatra. Agora vamos perguntar o quê? Ela trouxe uma carta de morte. A gente vai precisar saber se o pai dela está vivo ou morto, né? E aí eu perguntaria também, Maria, o seu pai, ele morreu? Porque aqui tem duas possibilidades. Ele está morto aqui e está vivo aqui. Se vocês observarem, quando tem fenômenos assim, significa que ela vê o marido como alcoólatra e ela vê o pai como o quê? A compaixão. Vocês estão entendendo a técnica de olhar opostos? É porque eu penso uma coisa sobre aquele assunto e a outra pessoa pensa outra coisa. O que é que vocês acham que essa esposa pensa desse homem? Ela raivosa desse jeito. Ela deve ter raiva desse homem, né? E Maria aqui demonstrou que tem raiva, tem compaixão do azul. Compaixão do azul, que é quem? O pai. Então, elas estão ou não estão em sentido oposto, vendo a mesma coisa? Geralmente, quase 100% de garantia, a técnica de olhar opostos vai trazer réplica de uma mesma pessoa. É por isso que eu fiz essa simulação, porque aqui, quem é aqui ali é o pai da Maria. Quem é aqui? O pai da Maria. Só que aqui é a visão que a mãe de Maria tem do marido e aqui é a visão que a Maria tem do pai. Entenderam? Então tá, vamos lá. Eu vou ler agora. Depois que eu fiz as perguntas, Maria me disse que o pai está vivo e que ele é alcoólatra. Agora chegou a hora de eu ler para Maria a cena. Aí eu vou ler, porque é a primeira vez que a gente está fazendo simulações, mas depois serão vocês, tá? Então se prepara. Então, eu aqui como terapeuta, né? Maria, é o seguinte, eu vou ler para você, você me disse, Maria, que o seu pai é alcoólatra, né? E aqui, de fato, apareceu algo com alcoolismo, né? Por isso que eu lhe perguntei se tinha alguém com vício na família. Beleza. Então, Maria, o que é que está acontecendo com você? Você, se eu puxar aqui uma linha do tempo, você está no passado. Você está olhando esse pai, Maria, com pena, com compaixão, porque você vê seu pai morrendo aos poucos, Maria. E aqui, desse lado, você vê a sua mãe tratando esse homem com raiva de tudo que ele faz como alcoólatra dentro do sistema familiar. Faz sentido para você, Maria? Nossa, Elisângela, faz demais. Demais. Então, Maria, eu posso dizer a você, sua mãe é uma mulher controladora, uma mulher que controla tudo. É assim, Maria? É exatamente isso, doutora. E o seu pai, como você disse, né, que eu já tinha visto aqui, por isso que eu lhe perguntei, o seu pai tem problemas com vício. Exatamente. E você olha para esse pai com compaixão. Então, você ainda não consegue encontrar alguém para casar, Maria. Por quê? Porque você está casada com o seu pai, tentando fazer seu pai sair desse estado de morte. Você está casada com ele. Mas quem é, de fato, a esposa dele e segura ele? É a sua mãe. Faz sentido, Maria? Faz. Entenderam, gente? Esse momento é o momento que a gente lê a cena para o paciente, diz a ele onde é que está a dor dele, por que que ele tem dificuldade com o tema que ele trouxe e aonde está essa dor dentro do sistema. Conseguiram compreender? Se tiver alguém que não conseguiu, pode me dizer que eu repito. Todo mundo conseguiu compreender? Pronto. Então, aqui é uma cena que está do psicodrama do inconsciente do paciente. Ela não encontra ninguém para casar porque ela não devolve o pai para a mãe. Ela fica casada com o quê? Com a tristeza do pai. Gente, geralmente, dentro de uma família onde tem um alcoólatra, sempre tem um filho que tem dor mesmo do alcoólatra. Porque o alcoólatra,
Ele não é, assim como a sociedade diz, um malandro, um cabra safado, sabe? Ele é uma pessoa doente, ele tem uma doença. E uma doença que devasta não só ele, mas a família inteira. Então, eu imagino que é difícil, sim, para uma família que tem uma alcoólatra saber se organizar na vida, mas também é uma alma, o do alcoólatra, que ele cegamente, ele fecha os olhos dele e diz para dentro do sistema dele: eu morro aos poucos por você, meu pai ou meu avô. O alcoólatra, ele sempre está morrendo por algum ancestral masculino, porque é o vício. Então, assim, nós, terapeutas, a gente tem que ter compaixão mesmo dessas pessoas, porque a gente que está aqui fazendo o curso, se curando, a gente ainda tem condições de reverter os nossos emaranhamentos. O alcoólatra, em geral, ele não vai conseguir, ele vai findar a vida dele, ele vai morrer pelaquele ancestral. Então, é uma vida perdida, perdida mesmo, entendeu? Então, depois que passa esse processo, agora é o que a gente chama de ápice de uma constelação, que é o quê? As frases de solução. Então, quem poderia me fazer aqui uma frase de solução para reorganizar essa hierarquia? Colocar o pai da Maria aonde ele fica, né, onde é o lugar dele dentro do sistema, e colocar a Maria no lugar dela como filha no sistema, não como pessoa que quer salvar o pai da morte. Quem poderia fazer essas frases e soluções? E como a gente moveria esses bonecos? Começaria Professora, eu começaria pela Maria falando com o pai. com esse aqui, né? Muito bem. Diga. Papai, eu sinto Papai, muito. você vai dizer, eu vou repetir, tá? Papai, Ah, eu sinto muito por tudo que você passou. por tudo que você passou, Mas mas eu não posso mais eu não posso mais sustentar a sua tristeza. tristeza. Perfeito. Olha o segredo de uma constelação. Essa cena não está parada no cérebro do paciente? Olha a frase de solução que ela tem que fazer. Em câmera lenta. Papai, eu não consigo mais sustentar a sua tristeza. Eu sinto muito, papai. O papai vindo com a tristeza dele para o lado da mamãe. E Maria vem para cá. Maria está no lugar dela ainda, Rani? Ainda não. Como é que eu faço para trazer ela para o lugar dela e qual o lugar dela? O lugar dela eu colocaria do lado dos pais dela. Desse lado ou E desse? eu colocaria do lado da mãe dela. Perfeito. Então, ó, mamãe, ela tem que fazer uma frase para poder se colocar aqui. Diga. Mamãe, Mamãe, eu sinto muito por tudo que você passou. eu sinto muito por tudo que você passou. Respeito a sua história. Respeito a sua história. Mas hoje eu me coloco no lugar de filha. Eita, arrasou. Mas hoje eu me coloco no lugar de filha, Sua e de papai. sua e de papai. E eu vou completar aqui. E olho agora, sem culpa, para além de vocês. Olha essa frase final. Eu usei essa frase final da onde? Da mágica, do intuição. Eu meditei aqui? Não. Eu fui para o olhar dela. Na hora que a cena na hierarquia está montada. Para onde a mãe dela olha? Para o pai, E para onde o pai olha? para a tristeza. Pronto. Em geral, esse daqui é o casal certíssimo. Toda alcoólatra encontra uma mulher que também tem tristeza, só que ela não morre nem não fica triste porque ela se amarra onde?
na raiva. Eu não morro, eu mato esse infeliz, mas eu não morro. Entenderam? Geralmente a mulher do alcoólatra, ele é assim, eu mato ele, mas eu não morro. Porque aí os dois estão inconscientemente brigando para ver quem morre primeiro. Aí na hora que ela pode ficar triste, ele entra, vem em casa alcoolizado e vai xingar ela ou gastou o dinheiro da feira. Ela na tristeza, ela se reinventa para poder fazer ele ir atrás de dinheiro para a feira. É um jogo, gente, um jogo de morte. O alcoólatra e a mulher. Infelizmente. Então, agora, olha essa frase, porque de onde eu tirei essa frase? Elisângela, você pode repetir essa parte aí que você falou? Que geralmente ela vai o quê? Papá, agora eu me coloco no lugar de filha. Não, você falou que geralmente a mulher do alcoólatra, ela tem a força de depois raiva. Você falou sim. Ela se sustenta na vida com raiva. Que ela também tem tristeza. Ela também quer. Só que o que é que ela faz? Ela não é tão suicida como o alcoólatra, porque o alcoólatra, ele é um suicida, gente. Sim. Só que ele é em doses homeopáticas, ele não é o cara, sim, ele não é o cara que sobe no prédio e pula de lá de cima. Ele sim, todo dia se mata um pouquinho. Só que a esposa do alcoólatra, geralmente, ela tem uma tristeza profunda, não admite ser triste, e aí o que é que ela faz? Gente, eu estou incomodada com essa luz. E aí o que é que ela faz com essa tristeza? Ela simplesmente arranja um cara que faça o quê com ela? Dê raiva a ela, para ela dizer, eu mato, mas eu não morro. Entendeu? Eu intoxico, mas eu não morro. Porque fica num jogo psíquico de morte. Na hora que a mulher vai entrar para um campo de tristeza, o cara bebe, gasta o dinheiro da feira bebendo. Aí ela tem que se reinventar, ir atrás de dinheiro de feira, fazer mais uma faxina ou qualquer outra coisa para buscar dinheiro e botar comida dentro de casa. Ou seja, quando o homem dá trabalho, ela olha e faz, ixi, não vou ter tempo de morrer agora, porque tem a menina para eu dar de comida. Isso acontece com a mesma coisa com mãe que tem filhos viciados. O filho dá vício para quê? Para dar trabalho a ela. Ou pessoas, quando a mulher é alcoólatra, aí é o contrário, é o homem que faz esse movimento. É o mesmo jogo, só que de outro lado. Né? Então, o mãe que filho não trabalha, mãe que filho está viciado, por quê que acontece esse jogo psíquico? O filho vê que a mãe está querendo morrer, ou, quando eu digo morrer, não é chegar e suicídio. É tipo assim, a vida assim, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Entendeu? Então, quando o filho percebe que a mãe está, deixa a vida me levar, o filho faz o quê? Eu dou trabalho, ou nas drogas, ou eu dou trabalho não trabalhando. Para ela, o quê? Não ter tempo de morrer e ter que buscar mais dinheiro para dentro de casa. Entenderam? É um jogo, assim, profundo, inconsciente, que os dois se entrelaçam e se encaixam assim, ó. Côncavo e convexo. Claudinho e bochecha, tampa e panela. E aí os dois ficam numa força de briga. Mãe e filho assim vive brigando, marido e mulher fica brigando, porque os dois estão brigando, mas estão assim, ó. Eu vou morrer, ela diz, não morre. Aí ela diz, eu morro agora. Não, você não morre. Aí fica assim, ó. Você não morre porque eu vou te matar. Mas aí ela não mata, né? Entende? Ela não mata, porque essas pessoas, em geral, elas não são assassinas. Elas fazem um pantinho, como a gente chama, de suicida. Mas elas nem são suicida. São em doses homeopáticas, mas não é aquele suicida que se mata mesmo, aquele que... O suicida mesmo. Desde 2016 que eu constelo suicida aqui em Brasília. O suicida mesmo, ele não avisa que vai morrer. Eu tenho uma paciente em João Pessoa, eu tinha, né? Eu fiz uma live fechada uma vez
no período, acho que 3 anos depois da pandemia, e aí essa moça veio constelar. Era de um laboratório sistêmico, aliás, era um laboratório sistêmico. Aí quem constelou foi uma aluna minha. Quando chegou na metade da constelação, ela fez, eita, Eli, me ajuda. E ela tinha trazido a vítima para ela, essa paciente. E quando eu perguntei para onde a vítima olhava, ela trouxe a carta da morte. E eu tentei fazer essa menina, eu trouxe a mãe dela, o pai, tentei resgatar um movimento de amor. Ela disse, eu não vou dizer essa frase para minha mãe. Eu não digo. E eu falei depois, né, eu falei para a moça, para minha aluna, eu falei, essa menina, ela vai morrer. Ela está com os dias contados, eu não sei quando, porque eu não tenho esse poder, mas ela não vai conseguir sustentar a vida dela nesse ódio todo. E ela é uma suicida, eu falei. Gente, não deu 15 dias para frente. Essa moça subiu no prédio dela e pulou. Ela pula mesmo, ela não avisa, o suicida não avisa. Ele não avisa, não dá o recado. Ai, gente, só um minutinho, eu estou pensando em morrer. Não faz isso, o suicida mesmo. Quem faz isso são as vítimas, as pessoas que estão com tristeza, muita dor, muita angústia, sem saber como sair daquela carga de emoção pesada. Que é natural passar um pensamento de morte. Só que eu preciso ser pancadão, né? Ah, eu estou pensando em morrer. Então morra para ver aí, morra. Aí a pessoa não morre. Não morre, porque quando alguém diz para você, eu quero morrer, ela está querendo dizer, me segura na vida. Você não pode dizer, eu seguro você, não. Você faz como você quiser da sua vida. A sua vida é sua. Só quem vai perder lá é você, eu não. Eu não perco, não. Entendeu? Conseguiram entender aqui? Vocês viram que aquele babado todo de chegar um a olhar para cá, outro a olhar para lá, e aí descobre quem é a carta abstrata, bota o suicida, olhar cruzado, faça a pergunta, é alcoólatra, desculpa que é mãe e pai, para chegar no contexto de que ela não consegue casar porque ela está casada com o pai, com a tristeza do pai, e aí ela não devolve esse pai para a mãe, né? Para a mãe que está com ele até hoje e diz, eu não largo desse osso. E por que elas não largam desse osso? Eu estou assim, como de careca de constelar a família, a filha vem constelar, os pais, o pai que é alcoólatra, ou então o pai que trai e a mãe permanece. Porque tanto a mulher permanece com o homem que é alcoólatra, como a mulher que permanece com o homem que está traindo, porque estão ganhando. Nunca tenha a mulher a bichinha, ou mulher está casada com um alcoólatra, nunca tenha esse pensamento, gente. Todo mundo que está em qualquer situação, vocês, o pessoal que está me escutando, está ganhando alguma coisa. Ninguém não fica numa relação se não estiver ganhando. Olha que absurdo, mas é. A mulher do alcoólatra ganha o quê ao ficar com ele? Porque o caba chega alcoolizado, ela tem que lavar a roupa dele toda suja, ele gasta o dinheiro da feira, dá o aluguel, faz tudo, porque ela permanece com ele? Porque ela ganha dias de vida. Enquanto ela tem dentro dela um objetivo para fazer, ela não tem tempo de morrer. Então, a mulher do alcoólatra está dizendo assim... Conscientemente, ela prefere viver essa vida, né? É mais confortável para ela, porque para ela ir para uma vida de felicidade, ela tem que liberar esse homem para morrer e ela tem que dizer, eu não vou morrer. Não é todo mundo que está querendo fazer isso, gente. As pessoas preferem ficar no roda-moinho, dizer morro, não morro, do que assumir não morro. Porque a felicidade assusta. Bert Hellinger já dizia. A felicidade assusta. Você vai se separar, na verdadeira felicidade, da consciência da sua família, aquela consciência que trava a vida das pessoas. Você vai ficar diferente da sua família.
Então, todo mundo come tudo na sua família e você começa a dizer que vai comer tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Aquele churrasco que você ia para cada sua família, com cerveja, caipirinha, feijoada, não vai mais fazer sentido para você. E se você chega lá e leva a bandeja de alface para comer, vai todo mundo lhe criticar. Você começa a não conseguir fazer parte mais daquele clã. Então, assusta por conta disso a felicidade. Porque a gente tem intrínseco na nossa alma o desejo de pertencer. E a gente só consegue pertencer a qualquer grupo, inclusive esse, se a gente entra nas regras do grupo. Se aqui eu colocasse uma regra simples assim, nesse grupo. Gente, para assistir a aula, vocês têm que... Todo mundo tem que falar. Colocasse essa regra. Todo mundo tem que abrir o vídeo. Quem aqui não abrisse o vídeo, o próprio grupo faria pressão. Mas, Elisângela, fulana não está abrindo o vídeo. Fulana, você não abriu o vídeo. A regra é todo mundo se ver. Porque a consciência do grupo, ela é um campo de pressão de ideias. Então, quando uma pessoa ela burla as leis do grupo, ela se sente o quê? Não pertencente ao grupo. E o próprio grupo começa a soltar as piadinhas, é o que a gente chama de piadinhas. Ah, assim é bom participar do grupo e não abrir o vídeo, né? Todo mundo se expõe, você não expõe. Eu sou a ovelha branca da família. É, né? Está entendendo? Então, Beck, quando deixa sobre as consciências, as 3 consciências, ele fala sobre isso. Que essa felicidade vai assustar por conta disso. Conseguiram entender essa técnica? Todo mundo captou? Tem alguma dúvida? Digam aí ou se cale para sempre. Não, professora. Massa. Então, gente, a gente vai ficar por aqui, a não ser que vocês queiram abrir uma constelação para a gente também aqui. Aí a pessoa que fosse abrir hoje teria que permitir que eu fosse falando técnicas aqui, entendeu? Daria, em meia horinha aí a gente faria isso. Querem? Eu tiro a gravação e a gente fica aqui só na sala. Alguém alguém gostaria de abrir uma sessão hoje? Eu gostaria. Gostaria? Então tá, então deixa eu só me despedir aqui do povo. Então, quem vai ficar aqui comigo no YouTube, né? Depois aí se inscreve no meu canal, curte, comenta. Esse é um método que eu desenvolvi, ele é patenteado, graças a Deus. Escrevi um livro para poder patentear esse método, se chama Método Baralho Sistêmico. É o método das práticas das constelações. Um beijo. Deixa eu só fechar aqui no YouTube, gente. Caramba. Ah, tinha aqui. Sim, olha para frente. Ai, que massa. Tá bom. Pronto, agora eu vou tirar aqui da aula, né?